Fala aí, terceirão Galoa, tudo tranquilo? Todo mundo top? Bom, agora é o seguinte, a gente vai praticar a dinâmica impulsiva, fazer muitos problemas. Então eu postei uma lista ficou top também com 35 problemas. Então essa é a primeira aula que eu vou resolver alguns exemplos. Vocês vão tentar fazer a lista e com o tempo eu vou resolvendo mais, tá joia? Para a gente ficar firmeza numa das matérias que mais cai nos vestibulares, beleza? Então, bons estudos para nós. Bom, pessoal, e vamos começar então com o exercício 5 da lista, Enem 2019, ó, recente, né? Vamos lá. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Muito bem, vamos resolver. Vamos imaginar um capacete aqui recebendo então o impacto do tijolo. Nesse momento do impacto, veja, o peso do tijolo é a força que puxa ele para baixo, aumentando a sua velocidade nessa queda de 5 metros. E durante o impacto, o capacete exerce uma força no tijolo para cima, que eu chamei de F. É um par de ação e reação. O tijolo aplica uma força no capacete, o capacete aplica uma força no tijolo. Analisando então a desaceleração do tijolo. O tijolo atinge o capacete com uma velocidade final da queda de 5 metros. Você pode calcular essa velocidade usando a equação de Torricelli ou fazendo conservação de energia. Imagina que em cima ele tem energia potencial gravitacional e momentos antes do impacto ele tem energia cinética. Corta a massa e nós descobrimos a velocidade com que o tijolo atinge o capacete. A altura 5 metros, substituindo os valores, dá 10 metros por segundo. Agora, pessoal, ocorrerá uma desaceleração muito rápida. Velocidade do tijolo é 10 no momento do impacto e ele vai parar em apenas meio segundo, a duração do choque. Muito bem, como que eu vou proceder agora? Você pode usar a equação de Newton tradicional, força resultante, massa vezes aceleração. Mas vamos usar aqui o teorema do impulso para a gente praticar, que também é ligado à segunda lei de Newton. Vamos lá. Impulso da força resultante é a força resultante vezes ΔT. A quantidade de movimento, lembra, é massa vezes velocidade. Como aqui é variação da quantidade de movimento, então é massa vezes a variação da velocidade. Olha a segunda lei de Newton que eu te falei aqui, ó. Massa vezes ΔV dividido por ΔT, ou seja, massa vezes aceleração. Uma outra maneira de fazer a questão, Muito bem, então vamos fazer só em módulo. O módulo da força resultante vezes o intervalo de tempo de 0,5, a massa do tijolo, que é 2,5, e veja qual foi a variação de velocidade do tijolo. Então o tijolo atinge o capacete com 10 e meio segundo depois o tijolo entra em repouso. Não falou muito isso no enunciado, então você tem que fazer você tem que considerar que a velocidade final dele seja 0, Muito bem, então fazendo esse cálculo, você vai achar uma força resultante de módulo 50 newtons. Como a massa do tijolo vale 2,5 kg, o peso vezes 10 da gravidade dá 25. Então 50 newtons equivale a 2 vezes o peso. Veja que tem resposta aqui, letra A. Porém, pessoal, na fórmula que nós estamos utilizando, existe aqui o termo força resultante. Então, nós descobrimos a força resultante sobre o tijolo. Se eu quero calcular a força que o capacete faz no tijolo, eu ainda tenho que abrir a equação. A força resultante é a força F que ele recebe menos o peso, nesse prazo de meio segundo. Muito bem, essa força é uma força média, Então, a força resultante é 50, a força que eu procuro menos o peso, que é 25. Então, eu encontraria a força 75 newtons. Essa é a força, então, que o capacete aplicou no tijolo e vice-versa, o tijolo aplica no capacete. Ela equivale a 3 vezes o peso, que não tem essa alternativa. Então, esse exercício
teve uma falha, né, na pergunta. Ele tinha que perguntar a força resultante. Se ele quer a força que o capacete faz no tijolo ou vice-versa, essa força é equivalente a 3 vezes o peso. Como não tem alternativa, resposta letra A, vamos responder a força resultante. Essa questão não foi anulada, mas teve então essa crítica. Tá vendo, pessoal? Nem todas as questões são perfeitas, né? Aqui não fala, né, da velocidade final do tijolo igual a zero, você tem que supor. A hora que você resolve a questão, você vê aqui que não tem alternativa 3 vezes o peso, né? Então, isso é bom senso, né? Você tem que ter, a hora que você estiver fazendo provas, bom senso. Então, muito bem, vamos fazer mais uma. Questão 7 é para lembrar questões vetoriais, que é muito importante, sobre o módulo da variação da quantidade de movimento. Vamos lá. Uma esfera de borracha de massa 200 gramas é lançada de encontro a uma parede, atingindo-a frontalmente com uma velocidade de 8 metros por segundo, retornando na mesma direção, porém com a velocidade de 4 metros por segundo, como mostra a figura. No choque da esfera com a parede, qual a variação de energia cinética da esfera e qual é o módulo da variação da quantidade de movimento da esfera? Bom, por que esse problema é muito importante? Porque na letra A, como pergunta a variação de energia cinética, a energia cinética é uma grandeza escalar, não é vetorial. Então não importa a direção e o sentido da bolinha. Basta a gente calcular a energia cinética inicial, usando a equação mv² sobre 2, substituindo os dados, 200 gramas, então equivale a 0,2 kg, a velocidade inicial que é 8 ao quadrado sobre 2, fazendo o cálculo dá 6,4 joules. Após a inversão, houve perda de energia na colisão, por exemplo, como calor, barulho, então nós temos uma velocidade menor, que vai resultar uma energia cinética final de 1,6 joules. Como eu peço a variação de energia cinética, sempre variação na física é o final menos o inicial. Fazendo o final menos o inicial, 1,6 menos 6,4, então houve aqui uma variação de energia cinética de menos 4,8 joules. Esse menos, então, informa que essa energia foi perdida, foi dissipada. Então, fazer o cálculo de variação de energia é muito simples, porque não precisa de conhecimentos vetoriais, não precisa de uma operação vetorial, né? Energia é escalar. Agora, a quantidade de movimento é diferente. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A variação da quantidade de movimento é a massa vezes a variação da velocidade. Só que aqui é vetor variação de velocidade. Então, essa mudança de sentido tem que ser considerada nessa alteração. Vamos lembrar como que a gente faz qualquer subtração de vetor. Veja, a variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial. Mas repare a setinha em cima, é uma operação vetorial. Erra quem simplesmente coloca os números, 4 menos 8. Aqui houve uma inversão de sentido, então, mais uma vez, tem que ser considerado. Como que a gente faz essa operação, a subtração vetorial? Então, vamos lembrar. A variação da velocidade é a velocidade final, veja, menos v inicial, ou seja, mais menos a inicial. Veja que o mais menos volta no menos. E essa operação, subtração vetorial, que na verdade é uma soma com o vetor oposto. O que seria o vetor oposto? É o vetor idêntico ao inicial, só que muda o sentido dele. Então vamos desenhar. Eu tenho aqui a velocidade final. Está aqui o vetor velocidade final. Eu vou somar com o contrário da inicial. A inicial é para a direita, o menos inicial é para a esquerda. Muito bem, a soma desses dois vetores vai me fornecer, então, a variação vetorial da velocidade. Veja que dá esse vetor grandão. Como esse tamanho é 4 e esse tamanho é 8, então nós temos uma variação de velocidade de 12 metros por segundo. Veja que a variação da velocidade tem a mesma direção e o sentido da força que a parede aplica na bolinha. A força que a parede aplica é para a esquerda, produzindo uma aceleração para a esquerda, produzindo uma variação de velocidade para a esquerda. Então, tudo conforme, né, as regras vetoriais. Agora sim, qual é a variação da quantidade de movimento? É a massa vezes o módulo da variação da velocidade. A massa, 0,2 kg.
e a variação da velocidade, 12. Então, multiplicando os valores, 2,4 kg vezes metro por segundo. Pessoal, existem problemas que ele pergunta qual é o impulso que a parede faz na bolinha. Lembra que o impulso é a variação da quantidade de movimento e, portanto, 2,4. Então, não esqueçam dessa parte vetorial nas definições de impulso e quantidade de movimento. Tá joia? Vamos fazer mais um. Exercício 13, recente da FUVEST. Vamos lá. Um rapaz de massa M1 corre numa pista horizontal e pula-se um skate de massa M2, que se encontra inicialmente em repouso. Com o impacto, o skate adquire velocidade e o conjunto rapaz mais skate segue em direção a uma rampa e atinge uma altura máxima h. A velocidade do rapaz imediatamente antes de tocar o skate é dada por qual dessas expressões? Considere que o sistema rapaz mais skate não perde energia devido às forças dissipativas após a colisão. Gente, é um clássico da FUVEST. Quem pretende prestar as paulistas, esse assunto cai muito e muitos problemas são assim, literais. Não precisa ficar com medo. Vamos aplicar as leis que nós aprendemos. Então veja o desenho. Primeiro vem um rapaz com uma velocidade VR e pula no skate que está inicialmente em repouso. Ocorreu então uma colisão perfeitamente inelástica, onde o conjunto rapaz mais skate sai após a colisão com uma velocidade v'. E após esse movimento, o conjunto rapaz mais skate sobe até uma altura h até entrar em repouso. Segundo o texto, não tem dissipação de energia após a colisão. Então, essa energia cinética que o conjunto adquire vai ser transformada em potencial gravitacional. Mas a pergunta é encontrarmos a expressão da velocidade VR. E você lembra que numa colisão como essa, qual é a aplicação? Da conservação da quantidade de movimento do sistema. Então, nós devemos escrever que Q antes é igual a Q depois. Só que nós não temos a velocidade antes e nem a velocidade depois. Por isso que nós precisamos começar com a energia. Então, vamos fazer o seguinte. Após a colisão, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Inicial que eu me refiro logo após a colisão. Veja que após a colisão o sistema tem energia cinética, com essa velocidade v', e a mecânica final é potencial gravitacional. Pessoal, essa massinha aqui ó, é a soma das massas, é o rapaz mais o skate. Mas aqui a gente cancela. E aí eu descobri o valor da velocidade v', raiz quadrada de 2gh. Agora a gente pratica a conservação da quantidade de movimento na colisão, que antes é igual a que depois. Quem tem movimento antes é só o rapaz. Então é massa dele, m1, vezes a velocidade vr. Quem tem movimento depois, os dois juntos. Então m1 mais m2 vezes v'. É só substituir o valor do v' lá. Ó. Então vai ficar m1 vezes vr, a soma das massas, vezes v'. Substituindo aqui, aliás, isolando o vr, m1 mais m2 vezes raiz quadrada de 2gh sobre m1. Veja que já dá para ver a resposta, letra D de dado. Ó. m1 mais m2 sobre m1 vezes a velocidade v'. Tranquilo? Pessoal, esse é um dos exemplos mais importantes para o seu treinamento. É um dos problemas que mais aparecem, porque no mesmo problema, a pessoa que criou o exercício cobra do aluno duas leis de conservação, de energia e de quantidade de movimento. Vamos fazer mais um. Bom, exercício 27 da lista, exercício da UFO, muito bom também, envolve uma colisão. Uma pequena esfera de massa M1, inicialmente em repouso, é abandonada de uma altura de 1,8 metros, posição A da figura abaixo. Essa esfera desliza sem atrito sobre um trilho, até sofrer um choque inelástico contra outra esfera menor, inicialmente parada, de massa M2. O deslocamento das esferas ocorre sem rolamentos, e após o choque, as duas esferas deslocam-se juntas, e esse deslocamento ocorre sem atrito. Então, é uma colisão perfeitamente inelástica. A gravidade vale 10. Sendo a massa M1 duas vezes maior que a massa M2, a altura em relação à base que as duas esferas irão atingir. Vamos lá. Olha o que vai acontecer. Essa primeira bolinha desce, como o sistema é conservativo, ele despreza os atritos,
a energia potencial gravitacional vai transformar em cinética. Então, nós temos que fazer isso primeiro para descobrir a velocidade da bolinha A antes da colisão. Depois ocorre a colisão. Você tem que trabalhar com conservação da quantidade de movimento. E depois sobra uma energia cinética que vai ser então retransformada em potencial gravitacional. Então o sistema vai atingir uma altura máxima a qual ele nos pergunta. Vamos lá. Antes da colisão, a energia mecânica inicial é igual à final. Estamos falando então para a bolinha A. mgh transforma em mv² sobre 2. Corta a massa, substitui os valores. A altura é 1,8, gravidade 10, a velocidade dá 6 metros por segundo. Que velocidade é essa? É a velocidade da bolinha A imediatamente antes da colisão. Agora, para a colisão, vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento, que é antes igual a que depois. Quem tem movimento antes da colisão é a bolinha 1. Então, M1 vezes V1, V1 vale 6. Quem tem quantidade de movimento depois? A soma das massas, né? As duas bolinhas. M1 mais M2 vezes V'. Ele diz no texto que a massa M1 é 2 vezes maior do que a M2. Então, eu estou chamando aqui M1 de 2M e M2 eu chamo de M, ok? A gente vai cortar a letra M. Então, vai ficar 2 vezes 6, que é V1, é igual a 3, que sobra da soma, vezes V'. Fazendo a conta, eu descubro que V' é 4 metros por segundo. Muito bem, então essas duas bolinhas grudadas, elas têm uma velocidade de 4 metros por segundo. A energia cinética que elas têm agora vai ser retransformada em potencial gravitacional. Então, a energia cinética das duas bolinhas com massa 3m, com a velocidade V', se transforma em mgh. 3m, a soma das massas, mas corta as massas da mesma forma. V' vale 4, gravidade 10. Fazendo a continha, a altura que elas sobem, 0,8 metros, resposta letra C. Então, mais um exemplo muito cobrado, porque, mais uma vez, o examinador cobra conceitos importantes das leis de conservação. Conservação da energia, conservação da quantidade de movimento. E agora, para a gente finalizar, um último exemplo de hoje. A questão número 29 da lista, uma colisão bidimensional. Quando a colisão é bidimensional, o que você tem que lembrar? Tem que trabalhar com desenho, com vetores. Vamos lá. A figura abaixo representa um acidente de trânsito ocorrido com dois carros que trafegavam em duas ruas perpendiculares. A velocidade do carro A imediatamente antes da colisão era 36 km por hora. Um perito da polícia foi chamado para descobrir a velocidade do carro B imediatamente antes do acidente. O policial sabe que a massa do carro B é o dobro da massa do carro A e que após o acidente eles ficaram unidos e movimentaram-se numa direção que forma 60 graus com a horizontal. Determina a velocidade do carro B encontrada pelo perito. Está aqui senos e cossenos e tangentes, né, se necessário. Bom, então é uma colisão. Colisão, qual é a aplicação? Quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois, só que é vetorial. Muitos alunos erram essa questão porque substitui aqui números, a massa do carro A vezes a velocidade do carro A. E não é assim. Você tem que pegar esse vetor, que é um vetor horizontal para a direita, e somar com esse vetor, que é um vetor vertical para cima. Depois da colisão está até tranquilo, é a soma das massas, porque eles grudam, vezes a velocidade V'. Mas antes da colisão, tem que pensar vetorialmente. Tá? Então, vamos lá. Se eu desenhar a quantidade de movimento A, né, vai ser o produto MAVA, e somar com a quantidade de movimento B, eu vou ter, então, nessa soma que eu estou desenhando pelo método poligonal, o vetor Q resultante. Esse vetor verde é o que antes. Então, para você substituir aqui, você tem que fazer a conta, por exemplo, usando Pitágoras, seno, cosseno, tangente. Se eu quero o Q antes, se eu tivesse QA e QB, poderia fazer, por exemplo, por Pitágoras. Para resolver essa questão especificamente, como ele deu a relação entre as massas e te deu a velocidade do carro A, então nós temos a quantidade de movimento de A, a gente pode achar a velocidade do B aplicando simplesmente tangente.
Lembra que o que antes tem a mesma direção e sentido do que depois. Então, esse que antes aqui eu marquei 60 graus por causa desse ângulo da figura. Se o que depois forma 60 graus, aqui também vai ser igual a 60 graus. A tangente de 60 é o cateto oposto QB sobre o cateto adjacente QA. O QB é a massa de B vezes VB. QA é a massa de A vezes VA. Muito bem. Então, vai ficar raiz de 3, que é a tangente de 60. 2MA, a massa de B é o dobro da massa de A, vezes VB, MA vezes 36 km por hora. Nem mudei para metros por segundo, porque o exercício não pediu. Corta MA. E, finalmente, você já descobriu a velocidade do B, imediatamente antes da colisão. 18 raiz de 3. Olha que exercício bonito. Um verdadeiro trabalho de perito, tá vendo? Muito bem, pessoal. Então, esse é o nosso primeiro momento da resolução de exercícios. É uma matéria muito importante e muito legal, tá joia? Vai tentando fazer mais. Próxima oportunidade, eu resolvo mais alguns. Bons estudos para vocês!